Olá, meu amigo, minha amiga, graças a Deus estamos aqui novamente para trazer para você uma palavra de fé e de otimismo e também para orar em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família. Se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e com toda certeza você estará sendo muito abençoado. A palavra de Deus fala hoje aqui sobre quero falar para você sobre Nicodemos, como diz aqui no livro de João, no capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais da sinagoga, ele era um dos principais dos judeus, né? Olha só, então ele foi ter com Jesus, mas ele foi quando era noite, porque pela posição que ele tinha, ele não queria ser visto por seus conhecidos, porque consideravam que Jesus seria uma pessoa cujo qual estava ali para transtornar, para trazer problemas, ou seja, quem fosse visto com ele, até mesmo tivesse alguma posição, poderia estar correndo um sério risco de perder a posição. E é o que muitas vezes se preocupam, né, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Olha, você tem que manifestar a sua fé, agir a sua fé e continuar crendo sempre em Deus. E o que os outros pensarem a seu respeito ou deixarem de pensar, isso é um problema que todos enfrentam. Enquanto nós estivermos neste mundo, o mundo é um mundo de trevas, é um mundo tenebroso. Quando até mesmo a pessoa, por exemplo, um dia quando está ensolarado, se ela for dar uma olhada, no caso, mas que dia lindo, que dia bonito, mas ela está em trevas. Como assim em trevas? Porque, infelizmente, o que mais impera neste mundo tenebroso são os problemas, são calúnias, difamações, invejas, contendas, né? Isso tudo, infelizmente, impera. Mas uma coisa é certa, quando a pessoa crê verdadeiramente na palavra de Deus e ela age a sua fé, a sua vida sempre vai ser uma vida transformada, uma vida de qualidade. E olha o que aconteceu aqui. E ele chegou e disse: mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você vê que ele veio com palavras de lisonjeios, falando, mestre, dizendo, olha, você é o cara, você é o que tem feito milagres e tal, mas ele estava com intenção, com interesse de conhecer muito mais ao Senhor Jesus. Quantas são as pessoas que elas têm dentro dela, inclusive, o desejo de conhecer muito mais a Deus, conhecer como verdadeiramente Ele é, porque Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Ele é um Pai de amor, Ele é compassivo, e muitas pessoas não têm esse entendimento, porque nas religiões, no sistema religioso, ensinam para ela que Deus é um carrasco, que Ele vai pesar a mão, que Ele vai castigá-la. Você vê, tudo ao contrário, até mesmo que está escrito na palavra, até que nem aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Jesus olhou para ele e disse assim, por que me chamas de bom? Bom há somente um. Bom é quem? Bom é Deus. Ele é um Pai amoroso. E você vê que Nicodemos queria saber a respeito disso. Então Jesus disse assim, no versículo 3, a isto lhe respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, Nicodemos ali parou para pensar, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? No versículo 5 diz assim, Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando sobre a glória eterna. Aonde que é o reino de Deus? O reino de Deus, o próprio Senhor Jesus veio, quando ele estava expulsando demônios da vida das pessoas. Nós um dia vamos comentar muito a respeito disso. Ele estava falando lá e disseram que ele fazia isso porque ele era o maioral dos tais.
E ele disse: se eu faço isso é porque é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus, ele está entre nós. Aliás, o reino de Deus está em nós. Nós é que temos que ativá-lo. Você vai entender, a palavra que você está ouvindo é uma palavra para te fortalecer, para te dar esclarecimento, para você ter olhos iluminados e ter mente esclarecida. Você vê que Nicodemos perguntou: como pode um homem sendo velho ele nascer de novo? E Jesus ele respondeu: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como que uma pessoa nasce? Como que uma pessoa nasce da água? É quando ela se batiza, né? Como é ensinado para ela, lá numa piscina onde tem uma água com cloro. Aquela água não é para tirar pecados, não, porque o pecado foi tirado aonde? Na cruz. Ali, quando ele foi crucificado, nós fomos batizados com ele ali. Ali nós fomos batizados com Cristo. E uma pessoa que ela é limpa, ela é limpa através do quê? Olha só o que diz aqui no capítulo 15 do livro histórico de João. Por que o livro histórico? Porque o Evangelho, as boas novas, veio através do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, ele disse: é chegado até vós o reino de Deus, porque o Evangelho são as boas novas. Quando falamos a respeito de Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui está se referindo aos acontecimentos quando Jesus veio, quando ele veio para cumprir o propósito dele. Você vê que quando a pessoa abre a Bíblia, no meio da Bíblia, ela está assim, ao Novo Testamento. Como que Novo Testamento, se em Mateus, Marcos, Lucas, João, o testador estava vivo? O testamento ele só passa a ter validade quando há a morte do testador. E ali Jesus estava vivo ainda. Ele não tinha sido ainda assunto aos céus. Ele não tinha ido ainda para a cruz. Mas você vê que aqui ele fala em João capítulo 15, no versículo 3, ele diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você vê, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A pessoa ela é limpa pela palavra de Deus. Por que ela é limpa pela palavra de Deus? Porque o coração das pessoas está cheio de muita coisa deste mundo. Infelizmente, muitos estão com o coração cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de astúcia, né, de malandragem. Ou seja, como que vai acontecer a manifestação do poder de Deus numa vida assim? Para que ela possa ver o reino de Deus, para que ela possa ativar o reino de Deus, ela tem que ser limpa. E ela vai ser limpa através do quê? Ela vai ser limpa através da palavra. Por quê? A palavra começa a fortalecer ela e começa a lavar ela. Ou seja, começa a ter uma mudança na mente da pessoa. Porque a pessoa passa a pensar nas coisas de Deus. Ela começa a pensar naquilo que vai agradar a Deus. E ela nascendo do Espírito, como que uma pessoa pode ela nascer do Espírito? Ali o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. E quando aquele povo que recebeu o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, lá no cenáculo onde estavam no dia de Pentecostes, ou seja, quando o Espírito Santo desceu, ali houve a adoção de filhos. O filho, ele é gerado pelo Espírito. Por isso que nós falamos que a pessoa que está neste mundo, que ela é de Deus, ela é um espírito só com Deus. E o dia que ela partir daqui, a carne dela vai tornar o pó, o espírito vai tornar para Deus. E ali Nicodemos queria saber o que haveria de acontecer. Havia um interesse por parte dele. Só que havia uma preocupação também do que os outros tinham falado, do que os outros tinham pensado, do que os outros iam achar. Por isso que ele foi de noite ter com Jesus. E Jesus disse para ele o quê? Para que a pessoa, no caso, ela pudesse acontecer isso, né? Ela teria que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. É esse novo nascimento que acontece quando a pessoa é limpa, quando ela é lavada pela palavra, quando ela começa a entender que ela tem que levar uma vida reta, uma vida honesta, uma vida não de falsidade, não de falcatruas. Ela começa a se tornar uma pessoa melhor,
ela começa a ter uma vida transformada, e quando ela nasce verdadeiramente de Deus, ou seja, ela já é de Deus, mas é despertado dentro dela isso, ela passa a ter a mente dela esclarecida, ela passa a estar convicta, ela está segura, ela tem essa certeza de que Deus é com ela. Por quê? Porque a palavra fortalece, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva e eficaz, ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, ou seja, a alma, que é o sentimento, a pessoa passa a ter certeza e segurança, porque o espírito dela está forte. É como a palavra de Deus diz que o espírito forte, o espírito firme, sustém o homem na sua doença, ou seja, quando vem os problemas, pelo espírito dela está firme, está forte, ela supera tudo, ela transpassa tudo, ela transpõe todos os obstáculos, todas as dificuldades. E você vê que Jesus disse assim, ó, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só, o que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, a pessoa que é guiada por Deus. Aqueles que são guiados por Deus vivem uma vida de paz, de alegria de viver. Por quê? Porque cogitam das coisas do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e cogita das coisas da carne, e pende para as coisas da carne. Ou seja, pende para as coisas da carne e infelizmente acaba praticando as obras da carne e colhe aquilo que plantou. E aquele que pende para o Espírito, com certeza vai colher as coisas do Espírito, vai colher uma vida de paz, de alegria de viver, uma vida bem-sucedida em tudo, em todo sentido, em todos os aspectos. Então a palavra de Deus ela tem que achar lugar para começar a fazer uma limpeza, ou seja, para que a casa não esteja mais vazia, varrida e ornamentada, mas sim preenchida pela palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa que ela tem a palavra de Deus dentro dela, no que ela deita para dormir, ela tem uma noite de sono tranquilo, os sonhos dela, ela sonha com as coisas de Deus. Ela tem segurança, ela é como Davi disse lá no Salmos 4, versículo 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quando uma pessoa repousa com segurança, ela tem paz, a consciência dela está tranquila. Quando são aqueles que estão aí no sistema religioso, que impõem sobre as pessoas, eles não conseguem dormir tranquilo. Não conseguem. Não conseguem por quê? Porque a consciência não deixa. Por quê? Porque pendem para as coisas da carne, mesmo que estejam aparentemente pregando, vamos dizer assim, sobre a palavra de Deus, mas não vivem. É como os fariseus. Os fariseus queriam que os seus seguidores lá, os seus discípulos, né, eles praticassem aquilo que eles ensinavam, mas eles mesmos não praticavam. É como o Senhor Jesus disse, para que atentassem para o que eles falavam, porque eles falavam o que estava na Escritura. E se as pessoas vivessem desta forma, estavam tranquilas. Mas eles não faziam isso. Eles não praticavam, tanto que Jesus chamava eles de raça de víboras, chamava eles de hipócritas. Por quê? Porque sabiam que eles não tinham sossego. Você vê que Nicodemos, ele não tinha sossego não, ele não tinha paz. Mas havia dentro dele um desejo de conhecer, de entrar no reino de Deus. Jesus, quando Nicodemos foi falar com ele, ninguém se chegaria até Jesus se não tivesse esse objetivo. Está entendendo? Porque uma pessoa que ela vai num lugar, se ela vai num restaurante, ela vai para fazer o quê? Ela vai para se alimentar, ela vai para almoçar ou para jantar, né? Ou uma pessoa que vai no cinema, ela vai para fazer o quê? Para assistir um filme. Aqueles que iam até Jesus sabia que eles tinham um intuito, a intenção de querer algo. E sabia o que Nicodemos queria.
Deus conhece cada um de nós. Ele sabe qual o teu desejo. Ele sabe o que você necessita, o que você precisa. Está entendendo? E aqui Jesus falou logo para... Você vê que Nicodemos ele não perguntou a respeito do reino de Deus. Ele perguntou assim, ó, ele disse, mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, diz assim no versículo 2, né? Você vê que Jesus, ele não entrou naquele mérito daquele assunto com respeito a dizer, pois é, né? Quem é de Deus faz isso, quem é de Deus faz aquilo outro. Você vê que Jesus logo já disse assim, ó, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus na sua vida? Você quer ver a manifestação do poder de Deus na sua vida? Deixa a palavra de Deus entrar em você. Deixa ela te lavar, te limpar, te purificar. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos revigora, nos dá disposição, ânimo para ir em frente. E é isso que tem que acontecer, para que assim cada um de nós tenhamos isso, para que você tenha essa vida e nascer da água e do Espírito. Isso é de Deus, meu amigo, minha amiga. Isso é de Deus. Procura se fortalecer a cada instante, a cada momento. Não é que você vai ter que deixar de lado o seu convívio com a família ou o seu trabalho. Nós não temos que ter uma vida de uma mente bitolada, não. Nós temos que ter uma mente tranquila, mas principalmente ter essa certeza, essa convicção de que Deus é contigo, tá certo? Como nós falamos no começo desse vídeo, que estaremos orando em seu favor. Se você deseja, eu falo mais uma vez, coloque o seu nome nos comentários da sua família ou de alguém que você queira que nós estejamos orando. E você faça assim. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho. Vamos fazer esta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Quando ouvimos a Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra nos fortalece, nos revigora, nos dá disposição, ânimo para ir em frente. E assim somos limpos através dela, meu Deus. Não através, meu Pai, de um mergulho num rio, numa piscina, mas através da Tua palavra somos lavados, limpos, e como somos batizados, fomos batizados sim na Sua morte, meu Deus, como está escrito na Tua palavra. Porque assim, meu Deus, como o Senhor ressuscitou, assim também andemos nós nessa novidade de vida. Sabendo, meu Deus, que o dia que o nosso coração parar, estaremos retornando para casa, estaremos indo, meu Deus, diretamente para a glória eterna, porque assim o nosso espírito estará tornando para o Senhor. Meu Pai, enquanto essa pessoa estiver aqui, que ela tenha forças, meu Deus, para seguir avante e que ela seja suprida em todas as suas necessidades, naquilo que ela está, meu Pai, debilitada, seja ela, meu Pai, provida de uma vida de qualidade, que tudo venha a dar certo, meu Deus, na vida financeira, que ela tenha saúde e que a casa, o lar desta pessoa seja uma bênção. E todos que têm colocado o seu nome para oração, meu Deus, que sejam assim abençoados e bem-sucedidos. Te louvamos, te agradecemos por tudo, meu Deus, na certeza de que assim o Senhor já abençoou. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, seja fortalecido, seja abençoado, tenha paz no seu coração, tenha alegria de viver. Vamos em frente. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.